Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Nós aqui da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, com base no Japão, estamos mais uma vez reunidos aqui para fazer os nossos estudos da doutrina espírita. O estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos dando continuação no capítulo 4 que nós iniciamos no estudo anterior. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós queremos lembrar e chamar a atenção, melhor dizendo, que como é uma continuação do estudo anterior, seria bom a gente poder fazer uma retrospectiva quando a gente chegar, né, quando a gente for assistir novamente esse estudo de hoje. Porque lá nós fizemos toda uma introdução de como é que esse tema é desenvolvido no Livro dos Espíritos, como é desenvolvido no Livro dos Médiuns, para a gente poder ter uma visão espírita sobre os temas que são trazidos no Evangelho, para que nós não caiamos no erro de fazer interpretação dogmática, ou seja, continuar interpretando de uma forma religiosa. A proposta de Kardec é fazer uma reflexão, né, fazer um estudo à luz da doutrina espírita, com os princípios espíritas. Nós entramos aqui nessa temática sobre a ressurreição e reencarnação. Nós estudamos, então, esses três itens, onde Kardec vai trazer as passagens que fala sobre esse tema e ele vai fazer a exegese. Então, essa é a primeira exegese que ele vai fazer, e nós também vimos no primeiro estudo, né, o item 4. E nós deixamos para hoje uma segunda passagem ainda falando sobre essa temática, que é uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 3º, nos versículos de 1 a 12. E se trata do diálogo de Jesus com Nicodemos. Acredito que a gente já possa iniciar. É uma passagem que Kardec seleciona para que a gente possa, então, fazer um estudo aprofundado, agora com as chaves que o Espiritismo nos fornece para uma maior compreensão material e espiritual dessas passagens. Nós já sabemos que Kardec utilizou a Bíblia de Sassi. Na época dele era a Bíblia francesa. E aqui também a gente, não nessa passagem aqui, mas mais para frente, nos próximos itens, ele vai trazer mais duas Bíblias, né? Que é de Osterwald e a da igreja, né? Grega. Então, aqui a gente vai ler a passagem e nós vamos também trazer a Bíblia traduzida diretamente do grego, pela tradução do Frederico. Vamos começar pelo que está traduzido em português, pela tradução do Evandro Noleto. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse Nicodemos: Como pode um homem nascer? Como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sobe para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: Pois que é mestre em Israel e ignora estas coisas? Em verdade eu te digo, que não dizemos senão o que sabemos, e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? E a partir daqui, o Kardec vai então fazer a interpretação sobre essa passagem. Mas antes da gente fazer a leitura da interpretação dessa passagem por Kardec, eu quero trazer aqui a tradução da Bíblia por Frederico Lourenço, fazendo um. Aqui a gente já vai fazer um estudo, não é uma exegese, ou seja, não é uma interpretação, porque o papel de quem traduz não é interpretar, seja qual o texto for. O tradutor ele tem apenas que ser fiel ao que está escrito, o mais fiel possível. Quando não encontra um sinônimo para determinada palavra, ele tem que contextualizar a época para não cair no anacronismo, estudar qual a palavra na língua que ele está traduzindo seja a mais próxima da ideia original. Então, não é que aqui há uma exegese, há uma reflexão, um estudo, uma interpretação. Não, aqui são observações que o tradutor vai inserir para que a gente compreenda melhor o texto. E só fazendo isso já é um estudo para a gente, porque nós costumamos ler a Bíblia do jeito que está escrito, a gente interpreta ao nosso sabor. E a igreja fez demais isso, adaptando as ideias que estavam escritas à ideia dos dogmas, ajustando, né, o texto às ideias. A tradução do Frederico não é essa, não tem essa ideologia. Ele apenas traduz o que está no grego, respeitando o texto, procurando ser o mais fiel possível ao texto, o que nos dá uma ótima tradução para que a gente possa, por nós mesmos, interpretar. Eu vou colocar os dois textos lado a lado, que é o texto, né, em português aqui, que está da tradução do Evandro, e o texto do Frederico aqui. Vamos lá, então. Vamos ver o texto como ele realmente ele foi escrito em grego e vamos ver a tradução que o Frederico traz. Havia um homem entre os fariseus cujo nome era Nicodemos, chefe dos judeus, né? Aqui ele coloca senador, né? Chefe, chefe dos judeus. Tem uma nota de rodapé aqui nesse primeiro versículo. Nicodemos é um nome grego, mas a caracterização dessa figura coloca nos mais altos círculos da sociedade judaica. Não só é fariseu, como é arcon, tom Iudaion, ou seja, chefe dos judeus, o que o identifica como membro do Sinédrio, ou seja, o conselho, né, do Sinédrio. No versículo 10, a gente vai ler mais para frente, Jesus identifica-o ainda como disdáscalos, ou seja, mestre. Por todas as razões, é o interlocutor certo para esse debate, que é muitas vezes visto como um confronto necessariamente anacrônico. Um confronto entre
sinagoga e a igreja. Por isso que ele coloca aqui, entre parênteses, necessariamente anacrônico. Por quê? Porque a igreja não existia na época, né? Então, quando a gente vê esse confronto que ele cita aqui, né, entre sinagoga e igreja, né, ele coloca necessariamente anacrônico porque não existia igreja. Mas quando a gente lê essa passagem, a interpretação atual pela igreja nos coloca numa espécie de confronto ali, como se a ideia que estivesse sendo debatida ali, né, fosse um confronto entre sinagoga e igreja, as ideias, né? Na verdade, ele traduziu do jeito que está na tradução de Kardec. E Kardec traduziu diretamente da Bíblia de Sass, e usou exatamente as palavras que Kardec usou. Senador dos judeus, né? Só que, quando a gente vai fazer a tradução do grego, como fez o Frederico, né? Lá não está senador dos judeus, né? Está chefe dos judeus. Então, a tradução de senador dos judeus fica por conta de Sass. E o Kardec, ele tinha que usar a Bíblia que estava na época, ele não podia alterar, né? Vamos continuar aqui. A gente só leu esse primeiro parágrafo, primeiro versículo, né? Segundo, este veio encontrar com Jesus de noite e disse: Rabi, nós sabemos que tu viestes da parte de Deus como mestre. Pois ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. E aqui tem uma nota de rodapé. De noite, né? De noite. Por que que ele foi se encontrar de noite? Esse pormenor pode ser interpretado como referindo o costume, atribuído aos rabis na tradição judaica, de aproveitar as horas noturnas para o aprofundamento da reflexão sobre as Escrituras. Por outro lado, Nicodemos pode ter querido encontrar-se com Jesus de noite para não ser visto, porque tinha medo dos judeus, situação de que ouviremos falar várias vezes nesse evangelho. Também é certo que, na lógica interna do pensamento de João, que está escrevendo o evangelho, né, e com a importância que nesse pensamento é dada ao binômio luz-trevas. Todos aqueles que não aceitam Jesus estão nas trevas, como se diz no versículo 19: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Assim, essa conversa pôde ser vista, posteriormente, como um confronto entre trevas do judaísmo e a luz do cristianismo. Abre aspas. Nós sabemos que tu viestes da parte de Deus como mestre. A utilização aqui da primeira pessoa do plural na boca de Nicodemos e mais tarde na boca de Jesus, no versículo 11, tem suscitado dúvidas e interpretação diversas. A primeira explicação autoevidente é que Nicodemos não veio sozinho de noite visitar Jesus, mas fez-se acompanhar por alguém de sua confiança. Jesus, por sua vez, ao receber Nicodemos, estaria ele próprio acompanhado por alguns dos seus discípulos. Assim, não se trata de uma conversa a dois, mas de um diálogo testemunhado por circunstantes, ainda que silenciosos, da confiança de ambos os interlocutores. Uma segunda interpretação das formas, de primeira pessoa do plural e da segunda do plural também, assenta na suposição de que João está projetando, nesse momento da vida de Jesus, a posterior tensão entre sinagoga e igreja. Assim, nós, na boca de Nicodemos, se referia ao conjunto dos judeus. Nós, na boca de Jesus, conjunto dos cristãos. No entanto, essa interpretação tem o defeito de esbarrar logo, em termos lógicos, na primeira frase proferida por Nicodemos. Nós sabemos que tu vieste da parte de Deus, que claramente não pode ser dita em nome de todos os judeus.
porque a maioria dos judeus não acreditava em Jesus, né? Uma terceira possibilidade de interpretação é o chamado plural majestático, mas a primeira interpretação parece ser a que tem tanto verossimilhança como lógica narrativa a seu favor. Então, aqui nesse primeiro trecho, quando ele fala de luz e sombra, isso daqui ficou claro, né? Nesse segundo ponto que ele está fazendo as observações aqui, é uma coisa também interessante, porque quando a gente vai ver muitas passagens de Jesus, principalmente quando acontecem fenômenos, aquela aparição, né, no Monte Tabor de Elias, de Moisés, né? Vocês lembram, né, dessa passagem? Quando ele também está no Jardim das Oliveiras. Quando acontece esse fenômeno, geralmente ele está acompanhado. E geralmente são os três, né? Que é João, Pedro, é Pedro, o João e o Tiago. Sempre são esses três que estão com ele, né? E uma coisa que é interessante aqui é quando ele fala, né, que não foi um diálogo só entre os dois, foi registrado esse diálogo. Porque é uma coisa curiosa. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não se pergunta como é que João sabia que tinha tido esse diálogo, se tivesse só os dois lá. Então havia testemunhas oculares também. É outra coisa para a gente pensar, né? E ressaltar mais uma coisa aqui também. Quando ele coloca muito esse negócio de é, é, um, é uma, é uma luta entre a luz e a treva. Isso é muito filosófico, muito abstrato, certo? Quando ele vem falar também aqui, né, sobre esse primeiro embate, né, do judaísmo com a igreja, no futuro e tal. Isso daqui também é bem típico do Evangelho de João. O Evangelho de João ele é muito mais filosófico, muito mais abstrato, é mais metafísico, em contraste com os três sinóticos, né? Porque os três sinóticos praticamente foram escritos para judeus, que tinham uma linguagem mais concreta, uma visão mais concreta. Por isso que o Evangelho de João destoa tanto. Então, dá margem para essas interpretações de cunho mais elaborado, né? No sentido mais filosófico. Lembrando que tudo isso aqui que o Frederico traz, né, são coisas que os estudiosos debatem. Por isso que ele traz aqui nesses capítulos, né, chamando a atenção. Fernando, só para fechar aqui, porque só falta esse último parágrafo aqui, aí eu abro a palavra para você. E aí ele coloca aqui, entre aspas, de novo, né? Outra passagem aqui. Os sinais que tu realizas. Nesse momento, Jesus realizou apenas um sinal, que foi a transformação da água em vinho, no capítulo anterior. Em, em 4:54, dir-se-á explicitamente que a cura do filho do funcionário real é o segundo sinal. Então, outra coisa que ele chama atenção, né? Ou seja, o que dá para a gente pensar disso aqui também, né? Se Nicodemos fala de muitos sinais, que ele dá, os sinais no plural, e a gente tem apenas um sinal até aqui nesse momento narrado no Evangelho, isso significa que Jesus deve ter feito muito mais coisas, né? Mas nem tudo foi anotado. Aliás, no próprio Evangelho de João, quando ele vai encerrar, ele vai falar que muitos livros, né, poderiam ser escritos sobre o que Jesus fez, as coisas que ele falou, mas que não caberiam, né, nos livros. Então a gente termina aqui esse primeiro, esse segundo comentário, né, do versículo 2 do Frederico. Na verdade, eu acho que esse comentário do Frederico na verdade, uma aula de como a gente escolhe uma tradução. Porque, na verdade, a pessoa, para traduzir alguma coisa, precisa exatamente um certo distanciamento. Em filosofia, a gente fala que estudar a antiguidade ou a Idade Média é muito mais fácil que estudar os filósofos
contemporâneos, justamente porque não existe esse afastamento que é muito importante. E ele, por não ter uma religião, ele, na verdade, discute academicamente essas coisas. É um estudo muito interessante, porque, na verdade, o Sinédrio, do meu modo de ver, existiam como se fossem partidos políticos dentro do Sinédrio. Alas, e uma ala se degladiava com a outra, como existe em toda a política de qualquer país. E com isso, por isso que a visita foi feita à noite, para não gerar polêmicas. Eu entendo dessa forma, não sei se eu estou errado. Versículo 3. Jesus respondeu e disse: Amém, amém te digo, a não ser que se tenha nascido do alto, não se pode ver o reino de Deus. Aqui tem mais uma nota de rodapé. Abre aspas. A não ser que se tenha nascido do alto. Há aqui um jogo de palavras, no sentido em que o advérbio grego anotem significa do alto, mas também significa outra vez, novamente. Jesus emprega o advérbio na primeira acepção do alto, né? Mas Nicodemos emprega-o na segunda, outra vez, novamente, o que propicia um finíssimo jogo de incompreensão nesse diálogo, de resto típico do estilo de João. Note-se que esse elemento aponta para uma forma própria de pensar em grego da parte do autor, que nem sempre é devidamente valorizada. Ou seja, ele está fazendo um jogo de palavras aqui, né? Assim como coisas que a gente faz jogo de palavras na língua portuguesa, se você tentar traduzir, não vai dar certo. Continuando, indo mais longe, se aceitarmos a historicidade factual da conversa, teremos de nos perguntar se ela não terá decorrido mesmo em grego. Porque poderíamos estar falando em aramaico, né? Mas João escolhe o grego para escrever. E ele está fazendo um jogo de palavra. Ou seja, ele está usando uma palavra que tem um duplo sentido. Então, Jesus, no caso aqui, se a gente for pensar nessa interpretação aqui que Frederico está fazendo, se a gente for pegar a palavra que ele fala aqui em grego é anotem. Eu vou ler do meu jeito aqui, né? Anotem. Ou seja, Jesus está falando anotem, mas ele está querendo dizer do alto, né? Ou seja, a não ser que se tenha nascido do alto. Mas quando ele fala notem pensando do alto, Nicodemos vai pegar a mesma palavra pensando novamente. Que a palavra significa novamente, é um jogo de palavras, né? Porque essa palavra vai significar duas coisas. Um fala uma coisa e o outro interpreta outra coisa. Cada um fala um sentido, né? Diferente. E aqui pode ser exatamente o jogo que o escritor escolheu para causar exatamente a impressão a impressão não, para identificar o porquê que Nicodemos fica confuso. Ele não entende que Jesus está falando do alto. Por quê? Porque ele está preso às coisas da terra, né? E, finalmente, dessa passagem, mais um comentário. O reino de Deus. O reino de Deus. Essa expressão, tão característica dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, só aparece aqui e no versículo 5, em todo o evangelho de João. Ou seja, se em Mateus, Marcos e Lucas eles usam e abusam dessa palavra reino de Deus, João só usa duas vezes, né? Que é aqui nessa passagem, no capítulo 3, né? E no versículo 5. No versículo 5, o Codex Bezae, que é o manuscrito do final do século IV,
Atualmente, em Cambridge, tem reino do céu em vez de reino de Deus, o que seria também a única ocorrência desse termo nesse evangelho. E a gente sabe que para traduzir uma Bíblia, o tradutor ele tem que ter acesso a todos esses codexes aqui, né? Que é para poder fazer um ajuste do grego da época, enfim. Continuando aqui no versículo 4, diz-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Não pode entrar no ventre de sua mãe uma segunda vez e nascer, não. Versículo 5. E Jesus respondeu: amém, amém te digo, a não ser que se nasça da água e do Espírito, não se pode entrar no reino de Deus. Aí aqui vamos ver a nota de rodapé que o Frederico coloca. A não ser que se nasça da água e do Espírito, não se pode entrar no reino de Deus. Essa afirmação tem, para ouvidos católicos, ressonâncias batismais, mas no contexto especial deste evangelho, com a sua atitude distante relativamente a questões de teor sacramental, o que no século XVI levou Calvino, com base nessa passagem, a postular que o batismo com água é desnecessário. Ou seja, Calvino mesmo, né, já fez a interpretação nessa passagem mesmo que o batismo com água é desnecessário. É bem mais provável que subjaza aqui a seguinte passagem de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, versículo de 25 a 26. Abre aspas. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Introduzirei em vós um espírito novo. Ou seja, o que ele está colocando aqui, por quê? Porque Jesus, quando Jesus falava, principalmente com as autoridades, com os mestres, com os fariseus, ele sempre falava respaldado nas escrituras do Antigo Testamento, né? Aliás, que não existia Antigo Testamento, era uma coisa só, né? Que era a Torá, né? Então, ele sempre estava se referindo ao que está escrito na lei, ou seja, o que estava no Levítico. E muitas coisas que estão nos profetas. E isso era uma coisa que estava em Ezequiel, né? Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificado. Introduzirei em vós um espírito novo. E o próprio Calvino, no século XVI, né? Ele fala que batismo com água é desnecessário, porque ele não vê nessa passagem algo que vá dar resposta para o sacramento do batismo. Mas eu acho que a ideia do Calvino não colou muito, né? Porque até hoje a gente batiza as crianças, né? Porque quem não se batiza, né, vai para o inferno, né? Vira uma alma pagã, né? Versículo 6. Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do espírito é espírito. Não te admires por eu ter te Não te admires por eu te ter dito. É preciso que nasçais do alto. O sopro, onde quer sopra, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Vamos lá para mais uma nota. O sopro, onde quer sopra. Outro jogo de palavras, a pôr em relevo o bom gosto do evangelista no manejo da língua grega. A palavra para sopro, também brisa, vento, é pneuma, que é também a palavra para espírito. O Espírito Santo é, em grego, o pneuma. A dificuldade na tradução está em manter o jogo etimológico entre sujeito e verbo, que vemos em grego. To pneuma, pnei. Para mantermos a presença na tradução da palavra espírito,
teríamos de optar por algo como o espírito onde quer espírita. E a gente sabe, né, que pneuma é realmente pneumatografia, né, que Kardec usa muito, que vem do grego, né? Mas olha só como ele fala, né? Se for fazer a tradução, né, para manter, na tradução a palavra, né, do grego pneuma e traduzir direta para espírito, manter a mesma palavra, né? Teríamos que optar por algo como o espírito onde quer espírita. Por quê? Porque quando ele fala assim, o sopro onde quer sopra, então é pneuma onde quer pneuma. É a mesma palavra, mas tem sentidos diferentes, né? É isso que ele está indicando aqui. E aí a tradução não pode ser a mesma palavra, né? Mas está escrito a mesma palavra, mas o significado dela, os sinônimos dela são vários. Por isso que vai ficar, né? O espírito sopra onde quer. Que ele coloca também aqui, ó. A palavra para sopro, brisa, vento e espírito é uma só, que é pneuma. Aí a gente vê a dificuldade de fazer a tradução, né? 9. E Nicodemos respondeu e disse: Como podem acontecer essas coisas? E Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes essas coisas? Amém, amém te digo. O que sabemos, nós dizemos, e o que vimos, testemunhamos. E vós não aceitais o nosso testemunho. Vamos lá para uma nota de rodapé. Aí é que ele está falando para conferir a nota que já foi lida no versículo 2. Aqui só para a gente relembrar, né? 12. Se vos falei das coisas terrenas e vós não credes, como, se eu vos falar das coisas celestes, crereis? E ninguém subiu ao céu a não ser quem desceu do céu, o Filho da humanidade. Nota de rodapé. Ninguém subiu ao céu a não ser quem desceu do céu. Quem lê essa frase em grego confronta-se com a dificuldade insuperável de o perfeito Anabekbeken, subiu. Implicar que, no momento de proferir essa frase, Jesus já subiu ao céu. João projetou retrospectivamente uma realidade existente na própria cabeça, no momento da escrita da frase, para o momento muito anterior de seu proferimento. Então, aqui é uma escolha, né, de João, né, de usar essa palavra, né, subiu. Mas, como ele fala aqui, é uma dificuldade muito grande de entender isso aqui, né? 14. E tal como Moisés içou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho da humanidade seja içado ao alto. 14. Nota de rodapé. Tal como Moisés içou a serpente no deserto. Referência ao episódio no livro Números, capítulo 21, versículo de 4 a 5, em que, para salvar os judeus das cobras contra eles enviadas por Deus, Moisés levanta uma serpente de metal que cura quem a contempla. João coloca aqui, na boca de Jesus, a posterior interpretação cristã que se fez da passagem do Antigo Testamento, segundo a qual a serpente metálica é a antevisão da cruz. Daqui também é uma outra interpretação, né? Toda vez que Moisés levantava o cajado com a serpente, né, de metal, quem olhava para ela curava. É a ideia, a mesma ideia que ele está fazendo aqui uma analogia dessa serpente içada, né, Jesus sendo içado para salvar a humanidade. Ou seja, para quem olhar, né, para aquele Cristo ali na cruz, é salvo, né?
E aí a gente vê aqui, né, toda a verve, né, poética do evangelista. A metodologia que ele usa para fazer a escrita dele, a narrativa dele, né? Mas sempre também pegando elementos do Antigo Testamento, né? Que é a cultura dele, né? Para que todo que nele crê tenha vida eterna. É um complemento, né? Moisés içou a serpente do deserto do mesmo modo que é preciso o Filho da Humanidade seja içado ao alto, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Assim amou Deus o mundo, a ponto de dar o seu Filho unigênito. Só que é o seguinte, só um pouquinho, eu acho que eu já passei do ponto, né? Porque Já, a gente vai até 12, eu já estou querendo fazer a interpretação de João o livro inteiro, né? Já estou no 16 já. Perdão, vamos parar aqui, porque agora que nós já fizemos a leitura do Frederico, deu para entender como é importante, né, a gente ter boas traduções. E traduções, quando eu falo boas, é aquela em que o autor, ou o tradutor, ele interfira o mínimo, ou melhor dizendo, ele procura interferir o menos possível ideologicamente, eu diria até 0%, né? Porque a interferência sempre vai ter, pela dificuldade. Então, o próprio tradutor, ele vai ter que, às vezes eu acredito que ele fica até no embate na hora de escolher uma palavra para adequar aquela tradução. O que ele não pode ir é com ideias preconcebidas sobre fatos históricos e querer interferir na tradução pelas suas crenças. É o que a gente vê na maioria das Bíblias, que foram traduzidas com um teor muito dogmático para servir a uma instituição que quer fazer-se é, entendida daquela forma, né? Ou seja, a interpretação e não uma tradução. Então, agora a gente vai, então, para fechar aqui a nossa ideia, a gente vai ver, então, como é que Kardec vai fazer a interpretação, a exegese dessa passagem. A ideia de que João Batista era Elias, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas, itens de 1 a 3. Ou seja, aqui ele ainda está falando sobre a temática de ressurreição e reencarnação, né? Quando ele está se referindo, ele ainda está se referindo aqui a essas 3 passagens aqui, né? Por quê? Porque a ideia de João Batista está lá naquelas, né? E não nesse trecho que a gente leu. Mas aqui ele já está, ainda continua fazendo a exegese a partir das ideias anteriores. Se fosse errônea essa crença, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admire de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Estas palavras: se um homem não renasce da água e do Espírito, aqui já se referindo ao trecho de João que nós lemos, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, isso pela igreja, certo? O texto primitivo, porém, dizia simplesmente não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta
dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, como se comprovará um dia, sem possibilidade de equívoco. Só um momento, Fernando. Sem possibilidade de equívoco. E Kardec é meio profético, né? Por quê? Porque ele está, entre aspas, refém das traduções que existem. Né? E quando ele fala, né, que um dia se comprovará, né, sem possibilidade de equívoco. A nota de rodapé de Kardec aponta para o seguinte: a tradução de Osterwald está conforme o texto primitivo. Diz: não renasce da água e do espírito. Por isso que ele vai buscar outra tradução, porque a de Sarsi diz Santo Espírito e a de Lamennais do Espírito Santo. E aí a gente vê aqui, né, as diferenças de tradução. Por isso que é importante quando a gente, hoje, né, na nossa atualidade, a gente tem a oportunidade de ter acesso realmente às Bíblias já traduzidas diretamente do grego, com uma outra forma de interpretar essas passagens. E aqui Kardec está sendo profético, né? Vixe, Eu está só nós tenho dois uma agora. dúvida. Quê? Eu tenho uma dúvida. Por que o ele está escrito com letra maiúscula? Se referisse a Deus, estava certo, mas ele não está se referindo a Deus. Por que esse ele é maiúsculo? Às vezes é uma escolha do tradutor, do autor, né? Isso aqui, né? Longe disso, ele, né? A Aham, sanciona, né? Mas aqui eu é. acredito que é para destacar a autoridade de Jesus. Eu acho que, na verdade, isso daqui é mais é uma escolha de quem está escrevendo, né? Bora ver se Kardec usa isso aqui. Não. Eu, né? Eu. Ele a sanciona com toda a sua autoridade. Ele É, não usa, né? Longe disso, a sanciona com toda a sua autoridade. É uma escolha de quem traduziu, na verdade, mas Kardec não coloca com maiúsculo, né? é, Kardec coloca ele normal, né? Mas eu acho que me isso chamou a daqui atenção. é só uma questão realmente de uma escolha do tradutor. Às vezes também a gente vê muito quando a gente vai falar de espírito, lembra? Às Aham, vezes a gente escreve espírito com E maiúsculo, para indicar que é uma individualidade, que é um espírito e tal. E o E minúsculo para indicar que é uma inteligência. Mas isso se aplica muito no livro dos espíritos, para fazer essa diferença, né? Mas está errado eu falar o espírito de fulano com E minúsculo? Não, não está errado, né? Mas normalmente a gente coloca para indicar, né? Eu, particularmente, eu acho que era melhor ele ter colocado ele com ele minúsculo, né? Que não está se referindo a Deus. Mas o próprio Jesus, ele acaba levando esse título, né, de E maiúsculo aí, né? transforma o texto espírita num texto católico. Né, com essas escolhas, né? Porque você está igualando, né, Jesus a Deus com esse tratamento, né? De uma certa forma, né? É, Vamos para o item 8. Para se compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se atentar na significação do termo água, que ali não for empregada na acepção que lhe é própria. A Nilce estava se referindo a isso, né, da importância de a gente comentar, mas o Kardec ouviu a Nilce em 1860 e pouco ele escreveu isso aqui, porque ele já sabia que você ia perguntar, Nilce. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas e por isso consideravam a água
como elemento gerador absoluto. Eu destaquei a palavra a água aqui, é porque nem tudo a gente consegue filtrar, né? Então, igual aquele ele de E maiúsculo que você observou, eu não observei. Mas antes de fazer os estudos, eu sempre comparo o original com a tradução, porque tem muita coisa que Kardec grifa, e ele grifa assim, ó. Como é que ele grifa? Ele não usa negrito, ele usa itálico, né? Uhum. Então, quando ele quer chamar a atenção de alguma coisa, ele coloca, ó, ele coloca a marcação, o jeito dele marcar é colocando em itálico, ó, né? Então, isso aqui é um grifo de Kardec. A água está grifado. Por isso que eu coloquei aqui, no original. E aqui não está, né? Não. Pois é. Então, são coisas que nem tudo a gente consegue filtrar, né? Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas e, por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. Assim é que, no Gênesis, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, a terra, né? Que as águas produzam animais. Olha aqui, outro grifo de Kardec. Então, a água, inclusive, produzia animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo, a água representa o elemento material, né? O seu corpo e a sua alma. É nesse sentido que foram compreendidas inicialmente. Tal interpretação se justifica, ademais, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabeleceu aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Olha só, né? A exegese que Kardec está fazendo aqui. Através do quê? Né? Através de uma visão espírita. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabe de onde ele vem nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. E aqui, Kardec encerra a exegese dessas quatro passagens. As três primeiras que nós fizemos estudo no estudo anterior, e desse quarto passagem de João, de 1 a 12, que nós acabamos de ler. Nós vamos deixar para o próximo estudo, para ler a passagem que está em Mateus, no capítulo 11, versículos de 12 a 15, e prosseguir ainda com a temática de ressurreição e reencarnação. Muito bom a gente estar lendo essas notas de rodapé do Frederico, como amplia o entendimento das
da passagem de João, realmente. Acho que foi muito importante. Então, chegamos ao fim do estudo de hoje, na verdade, mas a gente ainda está na metade do capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós pretendemos concluir com todos vocês mais uma vez no próximo estudo. Então, um beijo no coração de todos e a gente se encontra até lá.